Para Tomás também, Aristóteles de um certo modo, né, a própria encarnação da razão humana. Né? Ele teria conhecido praticamente tudo o que nós podemos conhecer com os nossos recursos naturais. Né? Não tinha tido em absoluto nenhum contato nem com a revelação judaica, nem com a revelação cristã, nem com a revelação islâmica. Né? Ele era um pagão. Um pagão que dizia isso, alguém que não teve, a palavra pagão é uma terminologia de origem cristã, né? Que foi assim que foram denominados aqueles que aderido à fé cristã ou não tinham tido contato com a fé cristã. Né? É uma palavra tardia, né? Porque o cristianismo, quando se difundiu no mundo mediterrâneo, né, ele seguiu as rotas comerciais nas cidades, né? E o paganismo, né, a religião tradicional, sobreviveu no campo, né, nos pagi, né, o plural de pagos, né? Pagos quer dizer o povoadozinho, né? Quer dizer, lá nos grotões, né, que sobreviveu à religião tradicional, né, que foi suplantada pelo cristianismo, que se difundiu através das cidades, dos portos, assim por diante. Né? Então, Aristóteles é um pagão, nesse sentido de que não teve contato com a revelação cristã. Né? Isso vai, inclusive, gerar problemas na recepção de Aristóteles. Né? Eu vou agora fazer uma rápida passagem aqui pelas traduções. Né? A chegada de Aristóteles no Ocidente é por etapas. Né? Algumas obras foram conhecidas desde o fim da Antiguidade, traduzidas em latim, né? Obras de lógica, né? Por exemplo, Santo Agostinho conta num capítulo das Confissões, né, como é que ele, jovenzinho de 20 anos, aluno de uma escola de retórica, leu um livro de Aristóteles chamado As Categorias. Né? E ele disse, olha, livro difícil de ler, eu consegui ler sem auxílio de professor nenhum. Conta um pouco de vantagem, né? Só não precisei de que ninguém me ajudasse para eu ler, né? É testemunho de que esse texto, pelo menos, estava em circulação, né? Agora, outras obras, como, por exemplo, as obras de ciência da natureza, né? As obras de ética, de política, a metafísica, só foram traduzidas tardiamente, na segunda metade do século XII. E quando isso chega à Europa, é um impacto muito grande, né? Inclusive porque há pontos em que Aristóteles não concordava com o ensinamento cristão. Né? É aí que vai gerar uma série de problemas. Né? Então, em termos de instituição, nós temos a universidade, essa chegada de material novo, não só Aristóteles, mas chega também muitas traduções de obras científicas de filósofos árabes, né, e judeus. Né? Então, é uma época de grande efervescência na Europa, né? E também efervescência do ponto de vista religioso. É nesse momento que aparece um novo tipo de ordens religiosas, que são as chamadas ordens mendicantes, né? As ordens de frades. O jornalista vive confundindo frade com monge. Né? Não chame um monge de frade e nem um frade de monge. Ambos ficam ofendidos. São dois tipos de instituição diferentes. Né? Os monges moravam em abadias, em geral em lugares retirados das cidades, eram grandes propriedades rurais, né? Ao passo que os mendicantes moram em residências chamadas conventos, né? E nas cidades. E Tomás de Aquino é um mendicante. As duas grandes ordens mendicantes eram os franciscanos e os dominicanos. Né? Tomás era um dominicano. Né?
Boaventura era um franciscano. Dom Giscote também é um franciscano. Então, essas duas ordens vão fornecer um grande contingente de pessoas para a Faculdade de Teologia nas diferentes universidades, né? Tanto em Paris, quanto em Oxford, quanto na Itália. Eu vou passar por alto aqui a vida de Tomás, porque, nem que seja por uma razão bastante simples, é que nós sabemos muito pouca coisa, tanto da vida de Tomás quanto desses homens da Idade Média, né? Eles tinham muito pouco interesse pela biografia, pelo estritamente pessoal, individual, né? A gente sabe algumas anedotas que ninguém vai botar a mão no fogo para dizer que é pura verdade, né? São muitas vezes muito mais simbólicas do que tradução pura e simples da história do indivíduo, né? Vamos falar rapidamente. Eu estou tentando me manter dentro do que me falaram, né? Falar 1 hora e aí deixar depois vocês fazerem perguntas, né? E se eu puder, eu respondo, né? Se não puder, só fica para a próxima vez, tá bom? Então, vamos falar um pouco da obra mais conhecida de Tomás de Aquino, né? Certamente a obra que se conhece mais, de que mais se fala de Tomás de Aquino, é a sua Suma de Teologia. Ou, como se diz mais comumente, Suma Teológica, né? Que é mania de... Cada profissão tem as suas pequenas manias, né? Essa aqui é uma das pequenas manias, né? Nos manuscritos, né? Esse título, né? É Suma com 2 M's, né? Teologiae, né? Que isso é um genitivo, né, em latim, né? Suma de Teologia, né? Em muitos poucos manuscritos está Suma Teológica, né? Aliás, deve estar nem a E assim, só um E, porque na Idade Média não tinha ditongo, né? Eu botar um E direto, né? Então, mas pouco importa o nome, né? É certamente a obra mais falada, mais conhecida de Tomás, né? Isso aqui é primeiro uma breve explicação do próprio título, né? Não há apenas a Suma de Teologia de Tomás, né? Suma é um tipo de obra, né? É um gênero literário, né? Havia sumas de gramática, sumas de direito, sumas de medicina, sumas de lógica, né? A Guilherme de Ockham, por exemplo, escreveu uma monumental Suma de Lógica, né? Tá, é um tipo de obra. E o que caracteriza esse tipo de obra, né? Então, ela tem vários aspectos, né? Um primeiro aspecto é, como o próprio nome sugere em português, ela deve ser um resumo, né? Suma quer dizer resumo, né? Quando se diz assim, em suma, né? Supõe-se que você vai falar só mais uma palavra, né? Não mais que isso, né? É uma obra abreviada pelos padrões medievais, né? A Suma de Teologia de Tomás de Aquino, numa edição em papel bíblia, é um calhamaço dessa altura, você tem umas 1.500 páginas, né? Agora, um comentário de um outro texto, né? Pode ter, sei lá, 5.000 páginas, né? Eram obras, em geral, gigantescas, né?
Um opúsculo, né, quer dizer que deve ser uma obra de pequenas dimensões, tinha 200 páginas. Né? Isso é um opúsculo, né? É uma obra pequena. Né? Então ela é, em primeiro lugar, um resumo. Em segundo lugar, ela deve seguir uma certa ordem lógica, né? Ela deve ter uma ordenação, né? Uma ordenação ou uma organização, né? Lógica. Né? Esse segundo aspecto, né? Era designado, né, com a expressão ordem da disciplina. Ordem da disciplina. Disciplina aqui no sentido da matéria de estudo, né? Daquilo que está se estudando, né? Daquilo que está se aprendendo. Né? Tem duas palavras que designam a mesma coisa de dois pontos de vista diferentes. Você tem disciplina, né? Disciplina e, de outro lado, doutrina. É alguma coisa que alguém ensina e alguém aprende. Né? Quando você fala de uma doutrina, você está tomando o ponto de vista daquele que, por hipótese, está transmitindo um ensinamento. Né? E quando você fala disciplina, você está falando do ponto de vista daquele que aprende. Né? O doutor, aquele que ensina, né? E o discípulo, aquele que aprende. Né? Então, a ordem da disciplina quer dizer a ordem interna daquela matéria de que se trata. Né? Sei lá, se for lógica, a ordem interna da lógica. Se for teologia, a ordem interna da teologia. Isso por oposição a duas outras situações. Né? Era muito comum na Idade Média, de um lado, o comentário de textos, né? Porque a aula era feita à base de textos. Né? Então, portanto, era uma leitura de textos. Né? Então, quando você comenta um texto, você tem que seguir a ordem do texto. Né? Você não está inteiramente livre. Né? De algum modo, você tem que se apegar ao texto. Né? Senão não é mais comentário. Né? Então, de um lado, a ordem da disciplina tenta se desvincular do comentário de texto e, de outro lado, da discussão. Porque a discussão está ligada a uma certa variedade da época, da moda. Né? Tem assuntos que dão ibope, outro assunto não dá ibope. Né? Um assunto é interessante num determinado meio, né? E outro não é. Né? Então, em vez de você se ligar a critérios, né, que são, de um certo modo, ou são inteiramente extrínsecos, como a ordem de um texto ou a oportunidade da discussão, então, seguir a própria ordem que é exigida pelo assunto. Né? Tratar aquele assunto na sua sequência lógica. Né? E, terceira coisa, ser adaptado então, aos iniciantes. Se vocês lerem aí nessas folhas aí, o prólogo geral da Suma de Teologia de Tomás de Aquino, ele diz exatamente isso. Por que ele resolveu escrever uma Suma de Teologia? Para evitar uma série de escolhos, né, de dificuldades, como seria, por exemplo, se ater ao comentário de um texto, ou se ater à oportunidade de discutir, né, ou repetir sempre o mesmo assunto. Né. Às vezes tem um professor que gosta de um tema, né, deu a palavra para ele, ele volta da mesma coisa. Né. E haveria outras coisas a serem tratadas. Né. Tá, por isso ele vai seguir a ordem da disciplina. Né? Então, a Suma de Teologia de Tomás de Aquino
pretende abordar aquilo que Tomás chama a sagrada doutrina. Sagrada doutrina. Isso é equivalente à doutrina cristã. Quer dizer, o que Tomás chama de teologia, sagrada doutrina e de doutrina cristã são praticamente sinônimos, né? É o ensinamento cristão, no seu sentido mais amplo, né? É que está contido, em primeiro lugar, nas Escrituras, na Bíblia, né? As Escrituras cristãs, né? Então, ele trata disso dentro daquele esquema agostiniano, né? Apresentando a doutrina cristã e tentando compreender aquilo em que se crê, né? Com os recursos de que ele dispunha na época, que já não eram apenas as artes liberais, eram também toda aquela literatura, né? Sobretudo Aristóteles, que estava chegando na Europa, né? Não é só Aristóteles, né? Essa coisa de que Tomás é uma espécie de Aristóteles batizado, né? Essa metáfora é perfeitamente mentirosa, né? Tem um grande historiador da filosofia medieval, Etienne Gilson, né? Etienne Gilson. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse nome, né? Gilson diz o seguinte: se essa metáfora, suponhamos que essa metáfora seja verdadeira, que Tomás batizou Aristóteles. Nesse caso, o batismo produziu seus efeitos. Morreu o velho homem e nasceu um novo homem. Morreu Aristóteles e nasceu Tomás de Aquino. É outra coisa, né? Não é exatamente o mesmo, né? O que Tomás faz, né, é se servir de todos os recursos, né, disponíveis no seu momento, né, sobretudo, em algum sentido, de Aristóteles, né, para explicar o conteúdo do ensinamento cristão, né. Isso aí o faz, acho que eu vou terminando por aqui, né, na Suma, né, dividindo a Suma em 3 grandes partes, né. Não é nada muito misterioso. A Suma tem uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte. A segunda parte é que é subdividida, né? Então tem uma primeira parte da segunda parte. Não é aquela história do prego, não, né? Do prego que se divide em grande, médio e pequeno, né? Depois tem o grande, o grande, médio, o grande, pequeno. Depois tem o grande, grande. Não, aqui, para aqui. E a segunda parte da segunda parte. O conteúdo dessas 3 partes, assim, muito sumariamente, digamos assim, aqui trata de Deus em si mesmo. Tomás considera que, de que fala a Sagrada Doutrina? Ele diz, ela é uma teologia, né? Ela é um logos, né, sobre Deus, né? Uma teologia, né? A Sagrada Doutrina é uma teologia. Então ela fala de Deus e fala de tudo na medida que se refere a Deus, né? Ela aborda diretamente a Deus e todas as demais coisas na medida em que se refere a Deus, né? Então, aqui fala de Deus em si mesmo. Na segunda parte, ela fala aqui é subdividida em 3 coisas, que é a natureza de Deus, a essência divina, as pessoas divinas e a produção das criaturas a partir de Deus, né?
A segunda parte fala da orientação do ser humano para Deus. É a parte que se refere à ética ou à moral, né? E a terceira parte fala do Cristo. É a parte, digamos assim, diretamente cristã, né? Então, essa organização tem uma certa um certo interesse, né? Na medida em que, para falar de Deus ou falar da ética, Tomás não começa diretamente com a revelação cristã, né? Aqui nós temos também alguma coisa que podemos conhecer pela nossa razão natural. É como, por exemplo, os filósofos conheceram, né? Então, por exemplo, para falar de uma virtude como a justiça, não precisa começar com a Bíblia. Pode começar com o que Aristóteles disse na Ética de Cômago, né? Isso não é um assunto especificamente cristão, né? É claro que o cristianismo vai ter, talvez, exigências que Aristóteles não conheceu, né? Mas os filósofos têm algo a nos dizer sobre isso, né? Ao passo que há elementos, né, que só a revelação cristã pode nos dizer, né? Que a segunda pessoa da Trindade se encarnou, né, para a salvação da humanidade, isso só o cristianismo vai dizer, né? Isso Aristóteles não falou disso, né? Aqui também, na primeira parte, a distinção das pessoas divinas, isso é algo que depende da revelação cristã diretamente, né? Então, tecnicamente falando, meu tempo está esgotado. Vocês me dizem... Eu não entendi, qual é a segunda parte da segunda parte? A ética é a primeira parte da segunda parte? Não, são as duas partes. A ética é a parte mais volumosa da Suma, né? Então, ela ocupa tanto a primeira parte da segunda parte, quanto a segunda parte da segunda parte, né? O grande calhamaço, né, o grande volume, é a segunda parte da segunda parte. Tem uma carta muito interessante de Erasmo, Erasmo escrevendo a um amigo dele, né? E ele diz o seguinte: bom, esses medievais falaram a verdade, o que eles disseram está correto, mas eles escreveram demais, além de escrever de uma maneira um pouco seca, né, sem calor, né, eles escreveram demais, né? Quem seria capaz de carregar a segunda parte da Suma de Tomás de Aquino nas suas viagens pela Europa? Você imagina aí um volume em pergaminho, né? Era uma apreciável carga de viagem, né? Então, essa é a parte mais extensa da Suma, né? E ela é tanto a primeira parte quanto a segunda parte se ocupam da ética. A distinção aqui entre as duas é bastante simples. É que aqui é uma abordagem geral e aqui é uma abordagem mais particularizada, né? Uma abordagem mais particular, né? E essa parte, que é talvez a mais característica de Tomás, né, ela é organizada com o esquema das virtudes, né? As virtudes teologais e as virtudes éticas ou morais, né? As virtudes teologais, então, vou virar isso aqui, né? Então, isso no que se refere à segunda parte da segunda parte, né? Tem alguns detalhes aí, mas, digamos assim, vamos falando de maneira geral, né?
como é que é organizada essa parte aqui? É através das virtudes. Tipo, Tomás divide em 2 grupos, né? São divisões tradicionais que ele retoma, né? As virtudes teologais e as virtudes morais, né? Ou éticas. As teologais são 3, né? Fé, esperança e caridade, né? E as morais são 4. A prudência, a justiça, a coragem e a moderação ou temperança, né? Essas 4 são uma herança da antiguidade, né? Se alguém lê, por exemplo, o 4º livro da República de Platão, né? Essa divisão já está estabelecida, né? Platão toma como uma espécie de axioma, né? Que toda cidade, todo cidadão deve ser sábio, quer dizer, prudente, justo, corajoso e temperante. Ele não discute mais isso, né? Já está estabelecido, né? Ele diz assim, que toda cidade, todo cidadão tenha que ser prudente, justo, corajoso e temperante, dá-se de barato. Agora temos que discutir o seguinte: aonde está a sabedoria, onde está a justiça, a coragem, a temperança na cidade ou no cidadão, né? Isso é objeto de discussão. Mas que haja as 4, ninguém mais discute isso, é óbvio, né? Então, isso é uma velha herança grega, né? Então, é por isso que aí é um ponto onde a doutrina cristã, o ensinamento cristão, tem algo também em comum com aquilo que é acessível, né, à razão humana, né, aos recursos humanos, independentemente da doutrina cristã, né? E as 3, a fé, a esperança e a caridade, essas aqui são virtudes cristãs, né? Todo mundo conhece o famoso texto de São Paulo, né, na Carta aos Coríntios, né, conhecido como o hino da caridade, né, que é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, né, provavelmente, né, que ele fala desse tipo de amor que é a caridade, essa espécie de amor oblativo, né, que tudo suporta, tudo crê, que desculpa tudo, né, que é mais dado que receber, né? Então, e fala também da esperança e da fé, né? E ele diz que agora há 3, né? Mas a fé vai se acabar, né? Ela vai ceder a visão, né? Esperamos, né? A esperança também vai acabar, porque a gente espera chegar lá, né? E a caridade permanece, né? Já agora ela é alguma coisa do mundo definitivo, né, para o cristão, né? Então, Tomás segue esse esquema, né, para organizar a segunda parte da segunda parte. E isso é característico da sua ética, né, da sua moral, né? Ela é uma ética das virtudes, né? Virtude aí quer dizer, isso é uma palavra que às vezes é meio degradada, né? Quando eu era adolescente, dizer que um cara era virtuoso era um cara que não fumava, não bebia, não dançava, não namorava. Era tudo não. Não é bem por aí, né? Muito pelo contrário, né? Tomás diz que uma virtude é uma habilitação. É uma qualificação para um determinado tipo de atitude ou de comportamento, né? Assim como a gente fala, por exemplo, que alguém é habilitado, por exemplo, para dirigir um veículo automotor. Quando o guarda te pergunta se você é habilitado, porque essa pessoa, se você tem a carteirinha, né?
se você sabe lidar com aquele bicho, né? Sai por aí derrubando os postos, atropelando as pessoas, né? Você tem uma habilidade para isso, né? Então, dizer que uma pessoa até tem fé, ou é prudente, ou é justa, né? Ela tem uma, nessa concepção humana, dizer que ela tem uma habilitação, ela é capacitada para ter um certo tipo de atitude ou de comportamento, né? Ele concebe a vida ética ou a vida moral, né? Como se ela fosse realmente uma espécie de vida, né? Assim como nós, sei lá, pelo fato de termos um estômago, somos capazes de digerir a comida, né? Se está funcionando bem, né? E você pode educar, por exemplo, o seu paladar, assim por diante, né? Assim também nós podemos adquirir habilitações para nos comportarmos de uma certa maneira, né? Termos certas atitudes e, inclusive, educarmos a nossa maneira de nos comportar, né? E de agir. Isso é bem característico. Isso tem raízes em Aristóteles, né? No pensamento grego também em geral, né? Mas Tomás trata isso dentro desse quadro do ensinamento cristão, né? Tá? Fazer um intervalinho de 10 minutos? Sim, podemos. Desculpe, olha, duas desculpas. Primeiro, ultrapassar um pouquinho, né? E segundo, por dizer esse monte de generalidades, né? Quer dizer, eu talvez tenha exagerado um pouco, né, com informações. Agora, eu suponho que essas coisas, embora um pouco gerais, podem constituir talvez uma base para quem tiver curiosidade vai ler coisas a respeito, né, para abordar os textos dos medievais. Última coisa que eu vou dizer. Para abordar diretamente os textos, precisa de uma certa preparação, entende? Esses textos são, em geral, muito áridos, não era à toa que Erasmo dizia que eles tinham escrito com secura, né? Escreveram demais e com secura, ainda por cima, né? Em geral, são textos muito áridos e tem uma estruturação, muitas vezes, muito própria, entende? Não são textos expositivos, como os textos com os quais nós estamos acostumados, né? Então precisa realmente uma preparação para a gente abordar esses textos diretamente, né? Tá, muito obrigado, hein?